Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Pastor Isaías, mais um sabadão à tarde para estudarmos mais um império. E aqui eu não sei se eu posso dizer o império bíblico, porque esse império não se encontra na Bíblia. E hoje nós vamos falar dos gregos. E essa aula, não sei se você vai perceber, mas ela vai ser uma aula um pouco mais corrida, porque essa é uma cultura sensacional e ao mesmo tempo uma cultura com muitas informações. Então já prepara aí seu papel e a caneta, porque tem informação demais e eu vou tentar resumir o máximo possível. Vamos lá, gente. Os gregos, eles são aqueles que habitavam ali na região do Mar Egeu, onde é hoje a Grécia, mas eles não constituíam no começo como um império, um grande reino. Na verdade, era como se fosse uma região. Era uma região que compartilhava a mesma cultura, mas com várias subdivisões entre elas, outras com dialetos diferentes. Eles concordavam que eles eram helênicos. O que é helênicos? São descendentes do herói Heleno, que seria um dos primeiros heróis aí. E aí você pode ver, até hoje na Grécia, eles não se chamam de gregos. Gregos é uma denominação que nós damos a eles. Eles se chamam de helenos, de Hela. Não sei se você já viu, H-E-L-L-A, na delegação da Grécia nas Olimpíadas. Hela. É justamente isso, eles são os helenos, os descendentes do grande herói Heleno, tá? E aí agora vamos falar um pouquinho dos períodos aqui da Grécia, para depois a gente entrar na geografia e seguirmos aí, tá bom? Primeiro período da Grécia foi o período aí de 2800 até 1220 a.C. Esses são os gregos micênicos, tá bom? Aqui começou a surgir essa comunidade na região onde hoje é conhecida a Grécia, banhada pelo Mar Egeu. E essa comunidade, ela foi construindo grandes cidades, palácios, mas eles não eram militarizados, porque a maioria dessas grandes cidades, palácios, elas não tinham muralhas, então isso demonstra que eles eram pacifistas, tá? Eles não tinham grandes conflitos não. E aí essa cultura, ela era regida por os monarcas locais, e essa cultura perdeu força quando houve a invasão de outros povos, indo-europeus, que eram chamados aqueus. Esses aqueus também, eles se declaravam descendentes de Heleno, e eles já estavam na Grécia, mas aí eles começaram a desenvolver uma cultura um pouco mais armamentícia, militarizada, nada muito grande. Então eles começaram a fundar algumas cidades, e aí é o que nós conhecemos a cidade de Micenas. Essa cidade foi uma cidade que começou a expandir o comércio, tá? Eles começaram a trazer do Mediterrâneo rotas comerciais para a expansão do comércio. E é nesse período onde surge uma vasta literatura, vastos contos orais que posteriormente se tornaram nos livros que são chamados aí da Ilíada e Odisseia, que foi escrita por Homero. Homero aqui tem uma controvérsia, a gente não sabe se ele existiu ou não, mas é ele que assina esses dois livros e que conta a história da Grécia nesse período, esse período micênico. É interessante aqui que foi nesse período onde aconteceu a Guerra de Troia, onde os heróis se enfrentaram, né? Aquiles se enfrentou alguns personagens ali importantes dentre os gregos, e houve também um outro caso mitológico aqui, além desse de Aquiles e Ulisses, houve também o cavalo de Troia, né? Bem conhecido aí na história. É basicamente nisso aqui. Após esse período, a gente tem o que é chamado de medievo ou Idade das Trevas. Esse é um período que houve uma invasão na Grécia, tá? A invasão dos povos dórios. Esses povos, eles invadiram a Grécia e aí houve muitos conflitos nessa sociedade mais tribal. E aí o que aconteceu? Começou a acontecer uma diáspora ou um êxodo, né? Esses gregos micênicos desse primeiro agrupamento, eles começaram a sair da Grécia, fazendo as diásporas e colonizando outros lugares. E aí, por exemplo, uma forte influência que a gente tem desses gregos micênicos que saíram
da região ali da Grécia para ir para outros lugares são os filisteus. Os filisteus, Filistia, é chamado povos do mar. Esses povos do mar eram gregos desse período da história que abandonaram aquela região ali do mar Egeu, da Grécia, se lançaram ao mar para colonizar outros territórios e colonizaram aquele pedaço na Palestina, que foi conhecido aí na Bíblia como os filisteus, nos tempos de Josué, tá bom? A partir desse período aí dos dórios, onde teve essa crise econômica e esse êxodo dos gregos, surgiu a Grécia arcaica, que aproximadamente de 900 a 510 a.C. Essa Grécia arcaica, ela começou a surgir com a consolidação de algumas cidades importantes. E aí a gente teve um crescimento tanto econômico quanto demográfico muito grande. E aí surgiu algumas cidades como Atenas, como Esparta. Essas duas aqui são as principais cidades da Grécia, tá? Grava aí, Atenas e Esparta, porque nós vamos falar um pouquinho mais à frente dela. A cidade de Corinto, cidade de Argos, Tebas, Mileto, Esmirna. Então aqui começou a crescer as chamadas polis, as grandes cidades estavam crescendo. E é interessante que cada uma dessas cidades, ela tinha a sua independência. Ela não era uma cidade que estava atrelada a outra cidade. Então a gente não tem um império grego aqui. A gente tem cidades helenizadas, cidades que são gregas, cidades com a cultura grega, adorando os mesmos deuses, basicamente com os mesmos convívios sociais, mas totalmente independente. Decidia se entrava em guerra ou não, decidia quem que ia ser o monarca ou não, fazia escolhia o seu próprio Deus para adoração ou não. Então a gente não tem aqui um grande império, tá bom? E aí, aqui nesse período, foi um período onde começou aí a surgir um pouco assim, saída da monarquia para a ideia de montar uma democracia, o que foi uma revolução para a época. Nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui à frente. Mas é basicamente nessa época aqui, já com o surgimento assim, desses sintomas democráticos, e aí nós temos o fim desse período, tá? O fim desse período, ele significa que houve a pressão persa para a invasão da Grécia. E aí começa a ruir o que eles chamam de democracia. E aí nós temos a era das guerras, né, ou guerras médicas, que esse que é o nome histórico. E aí vai passar um mapinha para você das guerras médicas, tá? Cada tópico desse aqui também, como foi mostrando nos outros mapas aí, você vai percebendo um pouquinho aí. Nessas guerras médicas, é caracterizado pela invasão, tentativa de invasão dos persas, tá? Então, por exemplo, Dário I, ele tomou a cidade de Jônia, e aí lá na costa da Anatólia. E ao tomar essa cidade, isso trouxe uma grande efervescência política para as cidades, as polis gregas, que eram de cultura helenizada. E essas polis gregas, eles começaram a querer dizer se entravam na guerra ou se não entravam na guerra. E aí teve uma segunda investida, que aí foi feita por Xerxes, que derrotou basicamente Atenas, deu uma derrota ao exército de Atenas, e aí depois os gregos expulsaram os persas de Jônia, e aí marcou o início de um controle militar de Atenas. Então esse período das guerras foi um período de desgaste muito grande, porque enquanto a Pérsia ela vinha para tentar dominar a Grécia precisava se defender. Mas então, o que os persas faziam? Eles tentavam invadir uma cidade, se eles não conseguissem, eles retornavam, e aí alguns anos depois eles invadiam outra cidade. E aí então, eles iam fragmentando, destruindo, deixando em migalhas todas as cidades da Grécia, porque toda cidade precisava se desgastar para poder combater os persas. Por exemplo, você se lembra do filme Esparta? Não sei se você viu, se não viu, vá lá ver o filme, é um filme muito bom. É muita ficção científica, mas tem muito fato histórico lá. Os espartanos, que eram uma nação completamente guerreira, eles perderam basicamente todo o seu exército, a sua força de 300 soldados muito especiais numa batalha contra os persas. Então eles estavam com as suas forças especiais fragmentadas, fragilizadas. E isso simbolizava que precisava haver uma união de todas essas cidades que eram organizadas. E aí a gente tem a entrada no período clássico.
Enquanto no período arcaico a gente teve o desenvolvimento aí da democracia, no período clássico a democracia expandiu. E aí a gente tem uma imposição econômica agora, ela surgindo em Atenas, porque Atenas começou a crescer, Atenas com a vitória sobre os persas, ela começou a se expandir e ela começou a montar uma coligação entre as cidades gregas para poder combater futuras invasões contra os persas. E aí Atenas tinha uma política de defesa. No entanto, uma outra cidade que também ganhou algumas batalhas e se destacou nesse cenário contra os persas era a cidade de Esparta. E então nós tínhamos a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. E essas duas cidades formaram grandes sindicatos, né? E elas começaram a guerrear entre si, o que é chamado da Guerra do Peloponeso. Esses nomes, não sei para que eles dão esses nomes, né? Mas era a guerra das duas coligações gregas, a coligação de Atenas e a coligação de Esparta. Ao final de uma árdua batalha, com uma destruição de várias cidades, Esparta saiu vencedora. Então a gente tem aí um crescimento de Esparta como a cidade que estava no comando desses sindicatos de outras cidades. E aí, lógico, a gente tem um período aí de oscilação, às vezes Atenas assumiu o poder, às vezes Tebas assumiu o poder e Esparta voltava de novo, tá? Mas essa batalha entre os próprios gregos gerou um enfraquecimento demais dos gregos. E aí com esse enfraquecimento, um outro povo, uma outra região que era chamada Macedônia, um pouco mais acima do que a Grécia que a gente conhece hoje, sob o comando de Filipe II, eles se organizaram, perceberam essa fragilização das cidades gregas e começaram a crescer para cima dos gregos. Enquanto os gregos estavam brigando entre si, eles estavam se preparando, os macedônios estavam se preparando. Os macedônios se consideravam gregos, se consideravam helenos, descendente do herói Helenos. Mas os gregos mesmos, de primeira classe, vamos assim dizer, consideravam os macedônios uma classe inferior, uns vira-latas, mestiços. E eles não consideravam os macedônios como gregos, eles estavam mais para bárbaros, embora todos os costumes dos macedônios estivessem ligados diretamente à cultura grega. E aí Filipe II, ele começa a conquistar grandes cidades. E em 338, o exército de Macedônio vence o exército da União dos gregos. E aí ele conquista a Grécia. E aí a gente entra no período macedônico aqui na história. E aí nesse período macedônico estabelece a monarquia, que aqui até então, dentre os períodos, o período arcaico, o período das guerras e o período clássico, tá? A gente não tem uma monarquia, que a gente tem, que é uma organização democrática, mas aqui acaba essa monarquia. E com isso, a gente tem o grande monarca Filipe II, ele vem a falecer, o filho dele assume o Império Macedônico. E o Império Macedônico ele era constituído pela Macedônia e pelas cidades gregas, a Grécia, né? E quem que é o filho dele? É Alexandre III, um jovem garoto de aproximadamente aí 22 anos de idade, 22, 23, que assume um império com uma vastidão enorme, com um poderio enorme, e um garoto com uma cultura de grandeza. E quem que é? É o nosso panda. Esse é Alexandre o Grande. Pela vida da Grécia! O rapazinho aqui, ó. E aí a gente tem Alexandre o Grande se expandindo, eu vou falar um pouquinho mais, eu só estou dando um panorama aqui, tá? Mas nós vamos ter um tópico só para falar de Alexandre o Grande, viu? Pode ficar tranquilo. Sim, pastor! A minha história é fascinante. Sim, a sua história é fascinante, panda. Nosso panda maluco. E com a morte de Alexandre o Grande, o Império grego, o Império Macedônico, ele foi dividido entre os generais do Alexandre o Grande. E aí é o período helenístico, o período onde a cultura helena ela foi muito propagada, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho mais à frente, porque aqui engloba um pouco a história de Israel. E aí eu quero falar um pouco aqui da geografia e da política grega.
A Grécia, ela é uma região banhada pelo Mar Egeu, né, o Mar Mediterrâneo, uma subdivisão do Mar Mediterrâneo, com muitas ilhas, e um terreno extremamente rochoso, com ilhas e de formações vulcânicas. Com isso, sempre foi um lugar de difícil invasão e de difícil cultivo, o que sempre levou os gregos a tentarem se expandir para fazer plantação de produtos, comércios e tudo isso. Então eles sempre foram uma região marítima, uma região um povo que se lançou ao mar para fazer comercialização. E aos poucos eles iam formando outras colônias, como por exemplo, na Ásia Menor eles formaram Esmirna, Éfeso, Mileto, indo ali mais para a região de onde hoje é a Turquia. Mas essas colônias elas eram completamente independentes, elas só tinham a cultura grega. O que nós chamamos aí de helenismo, né? Mas eles não tinham ligação política com a Grécia. E eles tinham, logicamente, uma facilitação comercial, de comercializar o mesmo idioma. Era uma cultura, mas eram completamente livres, eles podiam se organizar politicamente, tá bom? E eu quero falar um pouquinho para vocês do legado dos gregos, tá? Primeiro legado que a gente tem, a concepção de soldado, tá bom? O exército grego, ele foi caracterizado pelo combate individual muito por conta da figura do herói. A figura do herói ela é muito forte na cultura helênica. E a figura do herói, com Heitor, Aquiles, Hércules, era uma motivação para esse combate individual. Então, várias vezes na história da Grécia, reinos que brigavam entre si resolveram a briga entre os seus melhores soldados. E isso é muito comum. Na Bíblia, por exemplo, a gente tem a batalha entre Davi e Golias. Foi uma batalha que representou os dois exércitos, o exército dos filisteus e o exército do Senhor. Então, essa cultura, essa ideia de desafio pessoal surgiu muito na Grécia. E provavelmente Golias, como um filisteu, ele trouxe essa cultura dos ensinamentos gregos que ele tinha. Provavelmente, tá, gente? Não dá pra gente bater o martelo, não. Um outro ponto que a cultura do soldado grego, que era muito forte, era a ideia de estratégia militar. Quem não se lembra aí de Ulisses no famoso cavalo de Troia? Isso era uma estratégia militar, você enganar, né? Presente de grego é cavalo de Troia. Então, eles eram muito estrategistas, eles desenhavam na areia as estratégias e os seus soldados, embora às vezes menores, por exemplo, os 300 lutaram contra 30 mil persas e os 300 saíram vitoriosos, porque eles montaram uma estratégia num vale onde eles encurralaram os persas e eles não tinham saída. Então, esse é um legado. Estratégia, quem já viu aí Tropa de Elite sabe disso. Isso é um conceito grego. Um outro legado é a democracia grega. Gente, isso aqui, pro tempo que eles viviam, é uma revolução, uma revolução. Provavelmente aí 500 anos antes de Cristo, a gente tem o surgimento aí dessa democracia, esse tipo de debate. O que eles começaram a fazer? Os gregos, eles igualaram os cidadãos. Eles criaram primeiro o conceito de cidadão, mas eles igualaram as pessoas. Eles disseram, todo mundo é igual. E sendo todo mundo igual, o rei não pode mais decidir. São as pessoas que precisam decidir. E como que essas pessoas vão decidir? Elas vão se reunir em determinado lugar. A partir de determinado lugar, será dado voz a alguma pessoa que vai representar um grupo. E a partir desse debate, as pessoas vão poder expressar opinião por meio do voto. E aí o voto colocando pedras em um lado, e assim era decidido. O ápice disso foi em 431, quando em uma decisão em Atenas, houve 40 mil votos para tomar determinada decisão. Então as cidades gregas, lógico que a democracia ela variava de lugar para lugar, mas as cidades gregas, em suma, elas não tinham um rei propriamente estabelecido que tomava a decisão. O rei ele era colocado como essa figura principal, né, mas ele trazia informação para ser decidida entre os populares. Os populares tinham poder a voto. E aí você não entenda como uma democracia moderna. Era uma democracia elitista, que só considerava homens adultos e livres, excluindo mulheres, escravos, estrangeiros. Eles não poderiam votar. Mas já era uma
revolução. E essa ideia de cargo público, por exemplo, surgiu na Grécia, na cultura grega. Eles são a origem da política. A cultura grega que surgiu é o voto, eles tinham um mandato de 1 ano e depois se eleger outra pessoa para ter revezamento entre a população. Um outro legado aí foi a filosofia. Com essa necessidade do voto, essa necessidade de expressar opinião, houve a necessidade de criar argumento pautado na razão. E com isso houve uma grande escola clássica aí com Sócrates, com seu discípulo Platão e depois com o discípulo de Platão, Aristóteles. E esses começaram a formar linha de raciocínio para convencer as pessoas através da argumentação racional, não mais baseada em argumentos mitológicos, argumentos baseados em religião, agora argumentos totalmente científicos e racionais. Um outro legado que eles deixaram para a gente foi a arte. A arte grega ela foi muito suntuosa, com aqueles templos com muitas colunas, e isso vem muito do período helênico, onde a arte ela foi espalhada ali por todo o Oriente, o Crescente Fértil. Outro ponto que eles deixaram para a gente, a língua. A linguagem grega ela tinha vários dialetos, no entanto, um dialeto que era um pouco mais fácil era o chamado dialeto popular. Esse dialeto começou a ganhar proeminência em toda a cultura grega, que é o grego koiné, né? O dialeto koiné. É uma cultura bem popular com certa limitação. Mas foi justamente esse dialeto popular que se espalhou por todos os povos que foram colônias da Grécia, criando a primeira língua universal. Então hoje, nós temos aí, podemos dizer que o inglês e o espanhol é uma língua universal. Nessa época, o grego koiné se tornou a primeira língua universal que alcançou uma grande gama de pessoas. Agora vamos para um outro tópico, religião. Os gregos eram politeístas e eles tinham uma sociedade, eles acreditavam na sociedade divina como uma sociedade hierarquizada. E os deuses não estavam ligados meio que como homens, sabe? Eles não eram como homens. Eles estavam mais para grandes potências, assim. Eles simbolizavam algumas coisas. E os gregos, eles não tinham um relacionamento direto com uma divindade. Eles não buscavam meio que uma comunhão. Era quando você precisava, você fazia uma oração e tal, mas você não tinha esse hábito de comungar. O panteão grego era enorme. Eu vou citar aqui alguns desses, só para você ter ideia, tipo, Zeus era o pai dos deuses, o deus do trovão, Hera era a deusa do casamento, Poseidon, o deus dos mares, Apolo era o deus da luz solar, Artemis era a deusa da lua, Hefesto era o artesão que confeccionava armas para os deuses do Olimpo, Afrodite era a deusa do amor, Atena, que era a deusa da sabedoria, Hermes, que era o mensageiro dos deuses, Ares, o deus da guerra, Deméter, a deusa da agricultura, Dionísio, o deus das videiras, e aí você tem Hades, que não sei se ele pode ser simbolizado como um deus, há controvérsias, mas ele governava o submundo, tá bom? E aí como que funcionava a relação com esses deuses? A relação com esses deuses ela era basicamente por conta de sacrifícios. Eles ofereciam animais a esses deuses e assim prestavam os cultos. Os gregos, eles eram muito místicos, assim, sabe? Então eles tinham 3 tipos de culto. O primeiro culto é culto de mistério. A gente não sabia muita coisa, mas isso aqui era uma sociedade um pouco secreta, tá? Então a gente não tem muita informação, mas era uma sociedade baseada em revelações pessoais e transcendentais. O segundo culto era o culto era o culto a Dionísio, acho que é melhor, né? Vamos falar assim. Que esse era o culto das festas cívicas. Então toda vez que fazia as grandes festas era essa forma de culto. E o terceiro culto era o orfismo. Esse culto era um culto diferente, ele pregava um pouco mais o vegetarianismo, remédio para purificação, era uma inclinação espiritual. Era essa basicamente as formas de culto. O outro ponto que eles tinham também na questão cultural era a questão da prostituição sagrada. A mulher, ela era vista como inferior aos homens na cultura grega. Algumas cidades tinham um entendimento diferente. Por exemplo, Esparta, a cidade de Esparta, ela considerava a mulher em pé de igualdade com os homens. As mulheres eram guerreiras. Mas já nas outras, na maioria das cidades, as mulheres elas eram inferiores. Tanto é que na Grécia era comum a relação homoafetiva, porque a relação sexual com mulher era somente para reprodução. A relação sagrada,
a relação que era considerada uma relação de verdade era a relação sexual com homens, homem com homem, porque eles entendiam que somente o homem era igual a outro homem, a mulher era inferior. A relação sexual com a mulher era como se fosse uma relação sexual com o animal, porque ela era considerada inferior para a maioria das cidades gregas, tá? Logicamente, tem algumas cidades que tinham exceção. Então, era muito comum nos templos gregos existir prostitutas cultuais, né? Porque o sexo e a fecundidade simbolizava um arquetipo da fecundidade da terra, você plantar e você colher. Cada vez que alguém, o senhor da terra, plantava alguma coisa, ele se relacionava sexualmente com uma prostituta cultual no templo, tá? E aí a gente tem também um pouco da expectativa pós-morte dos gregos, tá? Os gregos, eles não tinham muito essa questão de obras, eles viviam a vida meio que ao acaso. Vamos seguir, é isso que dá. Só que ao partir, assim, de compartilhando com outras culturas e provavelmente depois de conviver com a cultura persa, influenciada aí por Zaratustra, surgiu a ideia de um juízo final, né? Uma ideia que você vai morrer e prestar contas do que você fez. E aí é quando surge o Hades e os campos de Elísio, que era como se fosse um lugar para você se deliciar, e o Hades é um lugar onde você estaria condenado à morte no tormento eterno no Tártaro, né? Que era uma subdivisão aí. E aí a gente chega no grande personagem agora, que é Alexandre o Grande. Sou eu! Pela vida da Grécia! Esse menino aqui era um menino que tinha uma história de grandeza. Aproximadamente aí, com 20, 22 anos, ele assumiu o reino e, para você entender um pouco a história, ele é extremamente grego na sua cultura. O pai dele fez que ele estudasse com Aristóteles. Então ele era extremamente filosófico, um um intelectual bem instrumentalizado, e aí entre 20 e 22 anos ele assume o império, e ao assumir o império que o pai dele deixou, ele decide enfrentar os persas. E ao decidir enfrentar os persas, vamos lá, em 333 ele derrotou o exército persa de Dário III, na verdade, e retirou os persas do terreno grego. E aí ele avançou, ele foi sobre a cidade de Tiro. Ele destruiu a cidade de Tiro, dominando a cidade de Tiro. Ele apoderou-se de Gaza no Egito e ele foi acolhido no Egito como faraó, sendo-lhe concedida a coroa de faraó. Depois disso, 331, ele deixou o Egito e foi novamente para os persas, derrotou uma resistência persa e dominou a Babilônia, Susa, que é a cidade ali dos assírios, Persépolis, e perseguiu Dário. O mesmo Dário que ele tinha derrotado o exército dele, Dário III, perseguiu ele, mas já encontrou o Dário morto no meio do caminho, provavelmente foi morto por algum soldado persa. E aí ele avançou para a Índia. O cara é maluco, o cara saiu da Grécia, conquistou o Oriente Médio, passou ali onde é o Iraque, Irã, e foi para a Índia. Ele começou a governar a Índia, inclusive casando com pessoas lá, né? Roxane era uma rainha ali daquela região que ele casou. E no caminho ele ia fundando cidades, chamada aqui de Alexandria, né? Ele fundou 34 Alexandrias em todo o império. E aí, no entanto, chegou a determinado ponto na Índia, os soldados dele ameaçaram não prosseguir com ele, ameaçaram desistir, e aí Alexandre, se vendo abandonado, né? Ele parou, fincou uma estaca e disse: aqui parou Alexandre. E aí ele retornou com todo esse vasto império. Mas ele durou muito pouco. Ele morreu com aproximadamente aí 33 anos. Há quem diga que ele foi envenenado numa festa na Babilônia, mas a gente não tem veracidade dessa informação. E ele, após falecer, o filho dele era muito novo, o herdeiro dele muito novo. O reino dele foi fragmentado pelos seus generais, os generais mais fortes, tá? Um pouquinho só para você entender da estrutura que Alexandre fez. Além dele fundar essas cidades, ele começou a trazer a ideia de espalhar vários centros culturais de cultura grega por todo o seu império. E além disso, ele unificou a moeda, ele criou uma moeda que ela foi talhada com seu próprio rosto, e toda a riqueza dos reinos conquistados, eles eram transformados nessa moeda, e essa moeda era como se fosse uma moeda universal para se comercializar em todo o império de Alexandre o Grande. E aí ele morreu. Depois, com a morte aqui do nosso querido Alexandre o Grande, que nós vamos citar um pouquinho,
mais pra frente, por isso eu não vou te jogar, né? Tá bom, pastor. Depois dele, o império foi dividido em 4 generais. A gente tem o general Cassandro, que ficou com a Macedônia e com a Grécia. Nós temos o general Ptolomeu, que ficou com o Egito e a região ali da Judéia. O general Seleuco, que ficou com a Mesopotâmia e o Oriente. E o general Lisímaco, que ficou com a Antanólia e com a Trácia. E esses generais aqui, eles criaram uma dinastia com seus familiares. Então, o general Cassandro, todos os seus descendentes governaram no lugar dele, assim como o general Ptolomeu. E aí eu quero falar agora, a gente já caminhando um pouco mais para o final agora, que tem ainda 4 páginas aqui do final, né? Mas mais para o final aqui, da relação do povo judeu com os gregos. Porque quando você lê Malaquias e de repente você lê Mateus, parece que são 2 planetas diferentes, parece que o mundo acabou. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Mudou tudo. E realmente mudou tudo. São 400 anos de história que mudam. Pra gente ainda, que é protestante, isso é mais assustador porque no nosso livro não tem o Macabeus. O Macabeus ainda fala um pouco dessa briga com esses generais aqui gregos, mas ele não é um livro inspirado, aí nós vamos falar um pouco por quê. Mas então nós temos aqui, meu querido, a mudança de mundo, e aí você precisa entender como que tem isso, tá? Para você não se espantar, viu? Por conta desse lapso temporal. E aí eu preciso falar, além desse choque cultural aqui, nós vamos falar primeiro da cultura, como que fundou Alexandre o Grande, como que Alexandre o Grande chegou na região para depois a gente despedir dele. Deixa eu só achar aqui onde que eu anotei. Uai, gente, será que eu mudei a ordem? Acho que eu mudei aqui, ó. Nós vamos falar dos Ptolomeus, que é o primeiro. Judá e os Ptolomeus, que englobam o Alexandre. Segundo Flávio Joséfo, gente, quando Alexandre o Grande, esse aqui, o nosso panda maluco, se preparava para invadir a região ali de Judá, Flávio Joséfo, historiador hebreu, ele vai dizer que o sumo sacerdote Jado, sonhou com Deus falando que era para fazer uma festa, uma grande recepção festiva para Alexandre o Grande na cidade. E abrir a porta da cidade e não guerrear contra ele, deixar ele entrar. E nessa festividade ele vestiu a roupa sacerdotal. E ao vestir isso, Deus salvaria o povo de Judá, o povo de Jerusalém, na verdade. E aí Alexandre o Grande marcha com seu exército até Jerusalém, mas ao se colocar na porta de Jerusalém, quando a porta se abre e Alexandre o Grande vê o sumo sacerdote, Alexandre o Grande cai de joelho. E aí sabe o que acontece? O Flávio Joséfo vai dizer que Alexandre o Grande, dias antes, tinha sonhado com Deus, Deus falando com ele, e Deus vestia a roupa do sacerdote. Então, quando Alexandre entra e vê o sacerdote e é recebido com festa, ele se rende totalmente àquele sacerdote e fala, meu Deus, vocês podem viver aqui, vocês têm, eu vou cobrar impostos, mas você pode viver, pode ficar livre. E aí, com isso, o Jado, ele levou Alexandre para dentro de Jerusalém, mostrou a biblioteca religiosa para ele, e além de mostrar a biblioteca religiosa, sabe o que ele fez? Ele leu Daniel. Você lembra das estátuas que a gente falou, do sonho de Daniel? Leu e falou de Alexandre o Grande. E aí Alexandre o Grande ficou apaixonado com os judeus e poupou a vida dos judeus. No entanto, Alexandre morreu. E ao Alexandre morrer, o general Ptolomeu assumiu. E Israel ficou sob o domínio de Ptolomeu. E sobre o domínio de Ptolomeu foi um período muito bom, um período de certa comodidade, assim vamos dizer. Por quê? Porque o domínio de Ptolomeu é chamado do domínio egípcio, porque ele dominava ali na região do Egito, e ele dava certa independência. Israel poderia se organizar, ele só cobrava impostos, tá? No entanto, tinha uma guerra entre o general Seleuca, né, que a gente vai dizer o período dos Seleucos, e o período dos Ptolomeus. Eles brigavam para expandir o território deles. E aí, nesse período, é interessante que a gente tem os judeus da diáspora que estavam no Egito. Em Alexandria existiam cerca de 100 mil judeus em Alexandria.
E é interessante que nesse mesmo período aqui, com Ptolomeu II, o Ptolomeu II, com essa comunidade judaica muito grande, ele pediu para que fosse feito uma cópia do livro da lei, da Bíblia, né, de Jerusalém, vamos assim dizer, a Bíblia judaica, para o grego. E aí ele reuniu 70 sábios judeus que estavam lá, 70 sábios, para eles fazerem essa tradução. E eles fizeram essa tradução, que deu origem à Septuaginta, que é conhecido por conta desses 72 estudiosos que fizeram essa tradução. E aí é interessante, porque a Septuaginta tem uma diferença de alguns livros. Por quê? Esses sábios, ao pegarem a Bíblia do povo hebreu para traduzir, eles traduziram, mas pegaram outros livros de literatura do povo hebreu também, traduziram e fizeram tudo esse compilado. Então, a Septuaginta não era um livro sagrado utilizado em Jerusalém, era uma compilação da tradição dos hebreus. E aí por isso que entra Macabeus, que era um livro histórico aqui, tá bom? E aí a gente prossegue, tá? Essa comunidade judaica que estava fora de Jerusalém era uma comunidade extremamente helenizada, era uma comunidade que falava o grego, que dominava muito bem o grego, era uma comunidade que estava bem organizada com a cultura da Grécia, não era uma cultura totalmente judaica. E aí a gente tem, entre essa guerra, em 198 a.C., os Seleucidas, que era ali com Seleudo, ele domina Judá, ele ganha a guerra com Ptolomeu. E aí, quando entra isso, a gente tem um problema muito grande. Porque esse problema, esses conflitos que vai dando aqui, você tem um conflito porque os Seleucidas, eles eram mais helenistas, eles eram radicais. E o que eles fazem com esse radicalismo? Eles obrigam Jerusalém a adorar os deuses da Grécia, os deuses gregos, os deuses helenos. Eles obrigam a Jerusalém a falar o grego. E aí a gente tem Antíoco Epifano, e esse cara era maluco. Esse cara, ele invade Jerusalém. Ao invadir Jerusalém, ele constrói um altar a Zeus dentro do trono, olha só, dentro do templo que estava construído aqui nessa época, e ele sacrifica uma porca no altar que era para Jeová, ele sacrifica uma porca, o que foi extremamente ofensivo, que gerou uma revolta. E aí Matatias, um levita, ele se levanta, ele revolta, e aí que é chamada essa revolta de Macabeus, né? Porque Judas, um dos filhos de Matatias, Judas, ele foi dado o nome dele de Macabeus. E aí ele continua com essa revolta, ele lidera essa frente libertária de Jerusalém, né? E aí Antíoco Epifano, querendo acabar com outras revoltas, ele não envia muitos exércitos para Jerusalém. Ao não enviar muitos exércitos para Jerusalém, Jerusalém consegue a sua independência. E aí então, em 165 a.C., Jerusalém se liberta totalmente do domínio do povo Seleucida. E ao dominar o domínio do povo Seleucida, aqui é estabelecida uma festa em dezembro, que é a festa chamada Hanukkah. É comemorada até hoje, tá? É uma liberdade política. E aí o próprio sacerdote assumiu o poder. A gente tem aqui o surgimento já de alguns grupos em 142 a.C. Os grupos que estavam em Jerusalém, que era um grupo moralmente com as tradições, muito vinculado às tradições de Esdras, e um grupo um pouco mais helenizado, mais vinculado às tradições gregas, formando já o que daria origem aos fariseus, que eram muito vinculados à cultura do próprio povo hebreu. Eles eram radicais na interpretação do povo hebreu, e depois os saduceus, que eram judeus mais helenizados, com muita influência da cultura helênica, tá? E aí a gente tem o período aí de independência, um período áureo para Judá, onde Judá estava extremamente independente. E aí a gente tem vários conflitos internos, porque surgem os fariseus nesse tempo, os fariseus e os saduceus. Os saduceus, por terem um melhor trânsito com os gregos, eles assumem geralmente o poder de influenciar o governante de Judá, que aí era João Hircano I, tá? E eles assumem mais o poder. Então os fariseus começam a revoltar e gerar briga armada, e fica uma loucura. E aí, em determinado momento, quando tem uma briga ali cerca em 76 depois de Cristo, nesse conflito,
o Alexandre Janeu, que era um outro rei que assumiu, ele mandou crucificar todos os fariseus e matar as mulheres e os filhos, arrancando os olhos. Foi uma briga terrível dentro da própria Jerusalém. E a crucificação era algo até então novo, eles não sabiam o que era crucificação. Quando foi apresentado isso, os outros fariseus que sobreviveram ficaram horrorizados e levantaram uma guerra civil. E então Jerusalém ela foi dividida ao meio entre o partido dos saduceus e o partido dos fariseus. E esses partidos começaram a gerar uma guerra civil que destruiu boa parte da cidade. E com essa guerra civil, foi justamente o prato cheio que uma comunidade, um outro império que estava surgindo, ele começou a dominar alguns pontos e ele entrou em Jerusalém, que é o Império Romano. Ele interviu em Jerusalém em 63 a.C. E por meio dessa briga, Jerusalém estava completamente dividida entre a guerra civil, entre o partido dos saduceus e dos fariseus, entre os ortodoxos e aqueles mais liberais. Entre essa guerra político-religiosa, Roma achou um prato cheio para encontrar uma Jerusalém fragilizada e dominar toda aquela região. E assim, nós finalizamos a nossa história dos gregos. Essa história, gente, se você quer aprender um pouquinho mais, ela não vai ter na nossa Bíblia, porque os gregos é o período interbíblico aí, o que nós chamamos de 400 anos de silêncio. Mas a título de curiosidade histórica, porque não é um livro inspirado, você pode ler o livro de Macabeus, está numa Bíblia católica aí, em qualquer livraria. Lá você vai ver o livro de Macabeus que conta essa história, essa revolta contra um desses generais aí de descendência do exército macedônico, né? O Seleucida, o etíope Epifânio, tá bom? E finalizamos assim mais uma aula do Legacy Logos. Tamo junto, me segue aí no Instagram, segue o Legacy Logos. Terça-feira eu te espero na live para tirar dúvidas a respeito do Império Grego, tá bom? Ósculo Santo, Deus te abençoe.